Amém. Glória a Deus. Quero convidar você a abrir lá em Filipenses, pois é a última mensagem. E lembrar também de orarmos, irmãos, pela irmã Maria Madalena. Ela está um pouco melhor, né, da enfermidade que lhe acometeu, está um pouco melhor, mas orem por ela também essa semana. Só para frisar nesse aviso da irmã Maria Madalena, não é Covid, tá, irmãos? Que agora está assim, né? Tudo que vai falar de enfermidade tem que avisar que não é Covid. Ela teve um outro problema, orem por ela, pelo Nelson. Filipenses 4, você abre lá no verso 10, eu vou ler só do 10 ao 13, mas a gente vai passear aí nos versos de 10 a 23. Se você abriu, se você ligou sua Bíblia lá, você em casa, convido você em casa, se possível, se atentem, né, à mensagem. Eu sei que ficar em casa a gente toda hora faz outra coisa. É muita coisa que chama atenção, mas queria convidar você a estar junto conosco nesse momento. Quero orar antes de nós entrarmos de definitivo no texto. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, eu quero agradecer ao Senhor pelo teu cuidado, pela tua graça, pelos teus milagres, ó Deus, que aconteceram essa semana. Alguns deles a gente nem percebe, mas o Senhor age, o Senhor trabalha. Quero, Senhor, também orar pela vida da irmã Madalena. Quero te agradecer porque o Senhor colocou pessoas na vida dela que encontraram o que ela estava tendo, medicaram de forma correta, e ela já está se recuperando. Mas, Senhor, faça uma obra completa na vida dela. E também agora, Senhor, fale conosco, como o Senhor já tem falado desde o momento em que os irmãos do Ministério Louvor chegaram para ensaiar. O Senhor já estava falando conosco. Quando saímos de casa para vir para cá, quando os teus filhos que estão em casa estavam se preparando para o culto, o Senhor já estava falando conosco. Mas agora, Senhor, fale através da tua palavra. E que, Senhor, haja mudança nas vidas, transformações através da tua palavra. É assim que eu oro e te peço, Senhor, em nome daquele que é o nosso Senhor Jesus. Amém e amém. Filipenses, capítulo 4, leio os versos de 10 a 13, mas você deixa aí aberto, ligado. A gente vai em todos os outros versículos. Diz assim: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu garanto que o verso 13 a gente sabe de cor. Que depois de João 3,16, eu acho que esse é o que todo mundo conhece. Esse também, o Filipenses 4,4, que Paulo diz: alegre-se no Senhor, digo novamente, alegrai-vos. Esses três é bem conhecido, mas a gente vai ver hoje essa felicidade que nós estamos estudando, estamos vendo aí já há 10 domingos, passa rápido, né? 10 domingos, e uma felicidade para esse tempo. E a gente vai ver essa felicidade baseada em atitudes. Bom, já diz a velha frase que atitude falam mais que palavras. Que atitude marca mais do que você ficar falando às vezes. Que atitudes às vezes podem ser contrárias até o que falam. E a gente vai ver
com o apóstolo Paulo hoje como ter atitudes de felicidade ou demonstrar felicidade através de atitudes. Ele mesmo, nessa carta, já mostrou isso. Ele vai dizer, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Depois ele também vai dizer, olha, sigam o meu exemplo e o exemplo daqueles que amam a Cristo, como nós vimos semana passada. Então ele mesmo está dizendo, olha, minha felicidade ela é demonstrada em atitudes. Ela é demonstrada em formas visíveis. E é isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando hoje. Tem atitudes que parece que estão urgentes na nossa sociedade, e a gente está perdendo algumas atitudes boas até na nossa sociedade. Recentemente, eu vi uma matéria que me chamou a atenção. Nessa matéria, uma moça que estava desempregada, seu marido desempregado, com filhos pequenos, passando necessidades. Imagine você, queridos, desempregado, com filho, sem renda nenhuma. E ela achou uma carteira na rua com dinheiro. Olha só. Que sorte, né? Só que a carteira tinha documentos, não tinha só dinheiro. Muitos possivelmente pegariam essa carteira, pegariam o dinheiro e no mato com o resto. Ou no mínimo, né, deixaria aí de repente em algum lugar para alguém achar e devolver para os donos. Mas essa moça fez de tudo para encontrar o dono daquela carteira. E ela devolveu a carteira com o dinheiro. E aí isso virou manchete, né? Passou na TV, as pessoas foram na casa dessa moça, na reportagem não mostrou, eles foram pelo menos levar uma cesta de alimento para ela, mas foram lá, e o repórter no final disse assim, esses exemplos a gente não encontra mais. E eu pensei, ser honesto não deveria ser matéria de TV. Não sei se você concorda comigo, mas ser honesto não deveria ser. Mas por que tem sido? Porque tem faltado. Tem faltado honestidade, tem faltado sinceridade. E quando se encontra alguém assim, vira matéria. Vira notícia. Porque essas atitudes positivas têm feito falta, tá em falta na nossa sociedade. As pessoas até desconfiam quando alguém começa muito a te ajudar, já pensa, está querendo alguma coisa em troca. Já ouviu isso? Você ajuda alguém e está ali de coração, ajudando mesmo, sem intenção nenhuma ali. Mas porque você vê que você pode ajudar. E a pessoa já, não sei não. Irmãos, em Filipenses 2,5, Paulo vai dizer, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Como cristãos, nós precisamos ter as mesmas atitudes que Jesus teve. Pastor, quais são as atitudes que Jesus teve? Simples, vai lá para os evangelhos, Mateus, Marcos e João, que lá está as atitudes que Jesus teve com o próximo. Até mesmo as atitudes com as pessoas difíceis de lidar. Ele nos ensina como fazer. A felicidade, ela passa também por atitudes. Atitudes que geram em nós essa felicidade e vai gerar em outro. E eu vou falar só de 2 atitudes aqui. Poderíamos falar de muito mais. Mas eu quero falar de 2 que Paulo nos ensina aqui. A primeira delas é a atitude de generosidade. Está fazendo falta esse negócio também. Ser generoso nos dias de hoje. Olha o versos de 10 a 18, o apóstolo Paulo, depois você lê e acompanha aí, ele vai falando que aqueles irmãos renovaram a atitude para com eles, os interesses para com eles. Aí tem os versos que nós lemos, que ele já aprendeu a viver, tendo ou não tendo. Mas essa igreja de Filipenses foi uma igreja que em todo o ministério do apóstolo Paulo investiu nele. Investiu financeiramente, investiu em oração, investiu em preocupação. Era uma igreja que ele amava muito, por isso que ele escreve para essa igreja uma carta de alegria, porque gerava nele alegria essa igreja. Não que as outras não gerassem, não é isso, mas tinha um
que de especial naquela igreja? Algo assim que o Paulo via ali, algo que era diferente naquela igreja. E por isso ele escreve essa carta. A igreja de Filipos era uma igreja extremamente generosa com o ministério de Paulo. E eu queria frisar aqui que essa generosidade não é somente questão monetária. Porque quando a gente pensa em generosidade, a gente já pensa em quê? Seja sincero, já pensa em dinheiro, né? Mas ser generoso vai muito além disso. Ser generoso, como já falei, principalmente nesse tempo de pandemia, que a gente agora está meio que melhorando isso, a gente já está se vendo, né? Mas lá quando estava no pico da pandemia, que a gente não se via, você pegar o telefone e ligar para alguém, isso era generosidade. Você lembrou daquela pessoa. Alguém lembrou de você, você que recebeu um telefonema, uma mensagem em áudio, uma videochamada. Vai muito além disso. E Paulo o apóstolo, ele trata de 2 momentos de generosidade dessa igreja. O primeiro era uma igreja generosa nas orações. Irmãos, oração é algo poderoso que a gente faz tão pouca questão. Eu não entendo isso. Não tenho certeza que quando uma igreja diz, olha, essa semana teremos a semana de oração na igreja. Irmãos, teria que ser os cultos mais frequentados da igreja. Na casa, quando tem as orações em casa, deveriam ser os cultos mais frequentados. Porque oração tem poder. Mas são os cultos que muitas vezes são os que vão menos pessoas. Aí a gente sempre usa aquela desculpa, não, são aqueles que são fiéis mesmo. Não, é que a gente é preguiçoso para orar mesmo. Talvez nos bate preguiça para orar. Porque orar, ainda que seja poderoso, não é fácil. O capítulo 4, verso 6, diz assim: mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Paulo tinha certeza que aquela igreja orava por ele enquanto ele estava preso, que intercedia por ele, que intercedia por aqueles que seriam salvos, porque eles entendiam que a oração tem o seu significado. Mas quando nós temos sonhos, temos desejos, temos algumas vontades, a gente precisa orar e entender que é no tempo de Deus. E quando a gente não entende que é no tempo de Deus, aí que bate esses desânimos. Eu estou dizendo isso, talvez você pense assim, nossa, o pastor está batendo hoje. Não, mas eu também sou assim, oração tem hora que é difícil. Não é toda hora que a gente está com vontade de orar. Quantas vezes eu estou lá nas minhas devocionais, aí acabo de ler ler a Bíblia, falo, agora eu vou orar. Aí a gente já começa a vir na cabeça o que tem para fazer no dia. Vai chegando, porque normalmente eu faço isso antes da aula, vai chegando o momento e daqui a pouco o professor manda o link lá da aula. Aí a cabeça voa. Porque a gente esquece esse poder dessa oração. E assim, não é o gênio da lâmpada da oração. Por isso que tem gente que desanima, porque acha que vai ser assim, um estalar de dedo e a coisa vai acontecer. Já ouvi pessoas dizendo, pastor, eu estava orando, mas o negócio demora tanto. Mas é teu tempo, de repente está demorando para você, mas Deus está fazendo com que você aprenda a ter uma coisa difícil, chamada paciência, perseverança. Nós precisamos ser mais generosos com as nossas orações, orar mais pelos outros. Se você em casa fizer o teste, muitas vezes a gente ora mais por nós do que pelo outro. É só ver nos nossos PGMs, aí, irmãos, tem pedido de oração, aí a gente já começa a pedir por nós. Não está errado, tá? Não é isso. Não estou dizendo que isso é errado. Inclusive a oração do Pai Nosso nos ensina a orar por nós. Mas também a gente tem que orar pelo outro. Orar por várias situações. Porque essa oração generosa nos ensina a abrirmos mão de nós mesmos e interceder pelo outro. E eu acho incrível a questão da oração de intercessão. Porque quem aqui consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Ninguém. Não dá, né?
mas na oração dá. Como, pastor? Quando eu oro, principalmente em oração por intercessão, o que é uma oração de intercessão? É quando eu estou intercedendo junto com Deus por alguém, não que Deus esqueceu. Eu vou orar lá pela irmã Nair, porque talvez Deus não está se lembrando que ela está no hospital. Não, Deus na verdade não está só se lembrando, Ele está lá com ela. Mas quando eu oro intercedendo, por exemplo, como disse pela irmã Nair, eu estou cooperando, estou participando com o Senhor dessa presença lá, não fisicamente, mas em oração. Então, já que eu não posso estar, mas Deus está, então, Senhor, abençoe a vida da irmã, do irmão. Que agora ela sinta, ou ele sinta o teu poder. Isso é abrir mão de mim, participar, cooperar com o Senhor, justamente nesse momento em que eu não posso estar lá. Isso depois dá um alívio no coração da gente, não por serviço cumprido, mas por saber que Deus está realmente agindo. Que a minha oração não ficou presa dentro do meu quarto, ou aqui na igreja, ou aonde você estiver orando. Mas que Deus está lá. E Paulo, o apóstolo, sabia que essa era uma igreja generosa em oração. Que oravam mesmo. Porque a igreja primitiva, a igreja de Atos, a igreja ali do tempo dos apóstolos, eles não tinham oração como um evento de culto. Como a gente faz de vez em quando, semanas de oração, campanhas de oração. Eles não tinham isso como evento, porque oração para a igreja primitiva era estilo de vida mesmo. Eles sabiam que nada era feito se não orassem. Que nada iria acontecer se não orassem. Então eles eram generosos mesmo. Se tivesse que orar, eles iam orar. Se é o dia inteiro, eles iam orar. Mas pastor, eles não trabalhavam, faziam rodízio. De tal hora até a hora, possivelmente deveria ser assim, porque a gente aprende isso com eles. Então a primeira coisa que eu aprendo com essa igreja, numa atitude de felicidade, é que eu tenho que ter uma atitude de felicidade que gere uma oração generosa. Eu sei que os dias são muito corridos. Mas, irmãos, faz o teste, separe generosamente do seu dia, 15 minutos, no horário que dá para você. E vai orar. Busque a presença de Deus. Ore por aquele seu mais um. Aquela pessoa que você quer ver batizada, salva. Que às vezes a gente diz, pastor, tem um coração duro. Irmãos, meu pai, eu não sei se ele está assistindo o culto, mas pode dizer que um dia que assiste, né, que minha mãe falou que assistiu um dia desse. Meu pai era um cara de coração muito duro, né, Paulo? Era difícil aquele homem. A gente orava por ele, intercedia, 9 anos. 9 anos assim, ó, suado de oração, outros irmãos orando. Pois ele é uma bênção na igreja que ele está. Era aquele que talvez muitos de nós diriam assim, eu vou orar mais por esse cabra, não, porque não dá. Pois é uma bênção na igreja. Porque não era o meu tempo, era o tempo de Deus. E Deus levou até ele a salvação. Então seja generoso nas suas orações. Mas ele ainda diz que a gente precisa ser generoso numa outra área que é complicada. Aí sim eu falo de dinheiro. Generoso na contribuição. O apóstolo Paulo diz aí em Filipenses 4,15: como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo o que se refere a dar e receber, exceto vocês. Paulo, quando foi para Jerusalém, levou ofertas da Macedônia para as igrejas de Jerusalém, e a igreja de Filipenses foi uma delas. Uma igreja generosa. E falo que é polêmico porque, 2 detalhes. A primeira tem sido polêmico porque, infelizmente, nós encontramos líderes religiosos que usam da generosidade dos seus liderados para os seus próprios benefícios. E isso está gerando problema hoje nas igrejas, nos arraiais das igrejas. E o outro problema é quando se fala disso, a gente ouve a velha e conhecida expressão, Deus não tem interesse em dinheiro. E aí eu encontro mais de 2.000 versículos, né? Alguém já parou para contar isso? Mais de 2.000, acho que 2.500 versículos que Deus trata sobre dinheiro.
tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Então, acredito eu que se Deus reservou tanta coisa sobre o tema, é porque tem algum interesse para ele, sim. E outras pessoas vão dizer assim, eu prefiro dar para as pessoas. Eu já comentei isso aqui outras vezes na igreja, que já por 2 vezes vi por 2 pessoas diferentes no Facebook, dizendo sobre igrejas que ajudaram a construir casas para quem não tinha casa. Mas é interessante que essas 2 pessoas que colocaram lá, elas não são dizimistas, eu conheço as pessoas. Não é daqui da igreja não, tá? Mas eu conheço essas pessoas. Então como que eu posso criticar algo que eu não faço? Porque quando eu critico, eu pelo menos deveria fazer algo daquilo que eu estou criticando. Como que eu posso criticar quem entrega, quem contribui, se eu não faço? E se a pessoa faz, por que eu não pergunto por que ela faz? Eu não sei por que isso gera tanto problema. Na verdade eu sei, porque dinheiro é a única coisa que substitui Deus no coração do homem. Dinheiro se torna um Deus para muitas pessoas. Está lá em Mateus capítulo 6, verso 24, que Jesus vai dizer que nós não podemos ter 2 senhores, adorar a Deus, servir a Deus e servir ao dinheiro. E pessoas assim, elas não são generosas, e às vezes elas têm uma fala de generosidade, mas elas não são generosas, elas pensam em si mesmas. Elas são mão fechada mesmo. Só que quanto mais elas fecham para aquilo que é bíblico, mais elas perdem. Irmãos, nesse tempo que eu sou cristão e eu já perdi a conta, não porque eu sou velho, mas porque eu parei mesmo de contar. E eu não lembro. Nunca nos fez falta aquilo que a gente contribui na igreja. Tanto assim na caixa, quanto para outras pessoas. Nós temos a gente cria por mês lá uma reserva para ajudar pessoas. Inclusive eu tenho que ver se tem dinheiro lá, porque a gente andou ajudando. Na nossa planilha tem lá, reserva para ajuda. Nunca fez falta. Às vezes a gente empata um mês, né? Já viveu isso, irmão? Empatar 0-0. Algum mês até dá 0-1 para as contas, mas sabe, não passa necessidade. Porque a gente entende o poder dessa generosidade. Eu percebo que pessoas que dizem assim, não vou entregar dízimo para sustentar pastor, já ouviu isso? Eu já, irmão, muitas vezes. São pessoas que não entendem o poder de uma igreja generosa, de irmãos generosos, de uma igreja que se une para ser generosa com alguém. O apóstolo Paulo conhecia a igreja de Filipos e ele diz, olha, vocês são uma igreja generosa. O dar ao outro é um ato de generosidade. Eu poderia falar sobre a generosidade da conversa, do ouvir, mas esses 2 atos de generosidade que eu falei são atos que a gente tem deixado falho, que é a oração e a contribuição. A riqueza divina, ela está aberta para todos nós. E essa riqueza divina nos ensina a amar o próximo e a Deus. Ou a Deus e ao próximo, se assim os irmãos preferirem. Quando a igreja entende o ato da generosidade através da contribuição, e todos participam, Deus multiplica os resultados. Eu vou dar um exemplo da nossa igreja, não vou dar dos outros, mas da nossa. Nesse tempo de pandemia, a nossa igreja ajudou diversas famílias com cestas de alimento e tem ajudado ainda. Na verdade, diminuiu um pouco as cestas, tá, irmãos? Eu queria aproveitar e dar um aviso. Está precisando de mais cestas. Porque essa semana eu recebi mais uma mensagem de uma pessoa pedindo ajuda e eu falei, eu vou tentar. E dá uma dor, irmãos, dá uma dor. Porque a gente sabe o que é abrir a despensa e encontrar, além de poeira, lá uns 2 pacotinhos de alguma coisa. Mas a nossa igreja ajudou. Eu já perdi a conta das toneladas, porque até mês retrasado eu estava contando, agora eu já parei de contar. Nós ajudamos pessoas com roupas. A igreja sendo generosa, a gente conseguiu montar um equipamento para transmitir cultos.
Domingo passado a gente conversava aí sobre isso após o culto, né, João? Do quanto que a igreja investiu e a gente olha assim, como? É Deus, porque Deus conhece a generosidade. E queremos fazer muito mais, irmãos. Queremos ajudar a nossa comunidade, abençoar vidas, porque esse é o propósito da igreja. Esse é o propósito de uma igreja, abençoar vidas com a sua generosidade, com a sua forma de ser igreja. Então, uma das atitudes que gera felicidade no coração de uma pessoa é a generosidade. De várias formas. Eu quis só destacar essas duas que está aqui na carta. Mas há uma segunda atitude, que inclusive passa também por essas duas, que é o contentamento. Já falei isso algumas outras vezes aqui, mas em momentos de pandemia, inclusive, algumas pessoas perderam essa atitude do contentamento. E não dá para julgá-las, mas dá para orar por elas. E está justamente nos versos que nós lemos. Eu queria reler esses versos de 10 a 13. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tive a oportunidade para demonstrar. Não estou dizendo isso porque estava necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, com fome, tendo muito ou passando necessidades. Tudo posso naquele que me fortalece. O Paulo apóstolo, ele começa o verso 10 falando que aquela igreja havia investido financeiramente nele, e ele está falando justamente nisso, porque talvez os irmãos não conheçam as prisões do tempo de Paulo, mas naquele tempo era o prisioneiro que pagava as suas despesas. E alguns até tinham que pagar o salário e as despesas dos soldados que tomavam conta deles. Não era igual hoje. Tem uns aí que quando vão presos poderia ser assim. Deve haver alguns nomes aqui na minha cabeça, mas como o culto é gravado eu não posso falar. Mas era eles que pagavam. E eles sabiam que Paulo estava preso por amor ao evangelho, e eles investiam na vida de Paulo, e Paulo continuava evangelizando, continuava fazendo missões mesmo preso. Mas o que eu quero destacar aqui é justamente uma palavra que passa assim meio desapercebida quando a gente lê o texto, porque a gente lembra muito o verso 13, mas está aqui no verso 12, perdidinha, que eu aprendi a estar contente. Isso aí é contentamento, aprender a estar contente. E ele pode dizer o verso 13 justamente porque ele aprendeu a estar contente. Contentamento, irmãos, é justamente um estado de estar contente. Parece redundante, mas não é aquele estar contente porque eu ganhei um presente. Sabe, no seu aniversário alguém chega com um presente ali bonito, e aí você fica contente, alegre. Não, vai além disso. Porque no outro dia talvez você já pode estar triste por causa do presente, inclusive. O estar contente é um estado. É algo que não sai da gente. Por isso ele vai dizer, olha, eu já passei fome, eu já tive muita comida, eu já tive roupas boas, agora não tenho roupa. Em 2 Timóteo 4, por exemplo, ele pede para levar uma roupa de frio para ele. Ó, mulher, traga a minha capa, porque estava frio. E ele está dizendo, olha, eu estou alegre do mesmo jeito, mesmo estando com fome, tendo comida, do jeito que eu estou contente, eu entendi o que é contentamento. E ele diz a fonte do seu contentamento. Daqui a pouco eu falo. O verso 11 e 12, ele descreve os momentos, porque a gente ouve uma pessoa falar que estava contente, aí você pensa assim, porque não está passando o que eu estou passando. Mas às vezes ela já passou coisas piores que você. Às vezes você já teve experiências diferentes, porque, irmãos, quem disse que a sua experiência é diferente da minha? Ou maior do que a minha? Cada um vive de um jeito.
A diferença é como você vai ter a atitude diante dessa experiência. Vai se deixar abater? Ou vai se erguer e, diante do Senhor, buscar nele essa felicidade que não se altera? Estudamos isso aqui. A gente abala, mas não se altera. Sócrates, o filósofo, ele disse o seguinte, que o homem mais rico do mundo é aquele que está contente com pouco. E muitas vezes a gente acha que o homem mais rico do mundo é aquele que tem muito dinheiro na conta. Nem sempre. Mas é aquele que aprende a estar contente com pouco. Que sabe que aquilo é o suficiente. Eu não estou dizendo que a gente tem que ter agora uma mentalidade miserável, que eu vou mais esquentar com a cabeça com nada. Não é isso, mas é a gente parar de olhar aquilo que nós não temos, porque quando nós começamos a olhar aquilo que não temos, isso gera tristeza. É necessário a gente tomar cuidado, ficar desejando além da conta. Também já comentamos sobre isso nessa série. Hoje é um resumo de encerramento. Porque às vezes a gente deseja, e aí não chega em algum lugar e a gente se decepciona. Às vezes a gente chega no lugar que Deus não queria que chegássemos. Porque a gente não entendeu o poder dessa felicidade vinda dele. E aí a gente começa a viver assim, e na verdade estou dizendo para Deus, Deus, o Senhor não me é suficiente. Por isso que eu quero tal coisa, por isso que eu faço tal outra coisa, porque o Senhor não me é suficiente. Porque se Deus for suficiente na nossa vida, o que nós temos já é suficiente para gerar alegria. E o que vier depois disso, irmãos, é só lucro. E isso está lá em Mateus 6,33 e 34, não está aí no slide, mas está na Bíblia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, que demais coisas são essas? Aí a gente precisa ler o capítulo todo, que está acima no capítulo 6, que Jesus vai dizer, olha os pássaros. Irmão, alguém aqui já viu passarinho reclamando que estava faltando alpiste? Ou sei lá qual outra comida que pássaro come. Matéria do jornal amanhã, pássaros fazem greve e não voam no dia de hoje, pois lhes falta alimento. Imagina um negócio desse. João de Barro reclama do preço do IPTU. Alguém já viu uma matéria dessa? Se vê, irmãos, é fake. Porque Deus os sustenta. É isso que Jesus vai dizer lá, olha, vocês valem mais do que os pássaros. Irmão, alguém já viu aqui uma planta dizer no dia bonito de sol, ela falou, hoje eu não vou me apresentar para você, é uma rosa, ela vai falar para você, hoje eu não vou me apresentar para você. Se você já ouviu isso, te aconselho a procurar um profissional, porque não tem como. E aí ele vai dizer, olha, nem Salomão se vestiu como os lírios dos campos. E aí ele chega lá no final do capítulo 6 e diz, buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas. Que demais coisas? O alimento, a roupa, aquilo que a gente tem vontade de ter, que eu já disse aqui várias vezes, ter vontade de ter as coisas não é pecado. É até o que nos movimenta muitas vezes a acordar na segunda-feira. Mas é o estar com Jesus que é o importante para a nossa vida. É o teu contentamento nele, porque, queridos, ele fez aquilo que nós não tínhamos, e ele fez por nós, que é nos dar a salvação através do sacrifício dele e da sua ressurreição. Hoje nós temos a eternidade como garantia e esperança. O que passa disso, queridos, é lucro. Porque ele não somente pagou a conta, mas ainda colocou crédito na conta. Então o apóstolo Paulo entendeu muito bem isso, e por isso ele nos ensina essa fonte de contentamento, que está no verso 13. Que nós conhecemos, é adesivo de carro, é frase de para-choque de caminhão, tudo posso naquele que me fortalece. Quem é que me fortalece? É Cristo, tudo o que? Tudo mesmo.
Então aquelas dificuldades que você passa, você está passando, você é fortalecido no Senhor. Aquelas lutas que nós passamos todo dia, porque a única certeza que a gente tem na vida é que quando um problema acaba, vai ter outro. É a única certeza que a gente tem. Mas é Ele que nos fortalece. E essa atitude de contentamento, se não gerar felicidade no teu coração, você precisa buscar isso no Senhor. Porque Ele já disse lá em Mateus 11, 28, que venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vou lhes dar descanso. Ou seja, venha até mim que você vai encontrar felicidade. Mas não é essa felicidade que a gente ouve aí do marketing. De ter as coisas. Isso gera alguma coisa momentânea. Isso gera aí alguns desejos e a gente tem, daqui a pouco já não faz diferença na vida da gente. Quantas vezes a gente troca de celular para um celular melhor, a gente fica todo bobo, feliz, mas daqui a 2 semanas descobre que já tem um melhor. Não é essa felicidade, não é essa felicidade que o mundo dá para a gente, que é momentânea, mas é a felicidade eterna. Felicidade eterna, o próprio nome já diz, ela não acaba. Certa vez, eu me lembro que certa vez eu ouvi uma história, real, infelizmente, de uma jovem que pediu para o pai um carro. Passou na universidade, queria um carro. Só que o carro que ela queria, o pai não podia dar naquele mês. E ele pediu, espera até o mês que vem que eu vou te dar o carro. Eu quero o carro. Falei, esse mês não dá. Poucas horas depois, esse pai encontrou aquela moça morta. Ela tirou a vida porque ouviu um não do pai pela primeira vez. Irmãos, muitas vezes a gente faz isso com Deus. Não que a gente vai lá e tira a vida, né? Propriamente dito. Mas a gente ouve o não de Deus e a gente já está triste, a gente já está magoado, a gente já está chateado e a gente já não quer mais saber de Deus. E a gente, inclusive, começa a propagar que Deus não existe, que Deus é isso, que Deus é aquilo. Porque ele disse um não que possivelmente é mais um sim do que um não. Porque aquilo não era para mim. E aí eu já não tenho mais aquele contentamento. Mas já ouvi tanto não de Deus, que volta e meia nas minhas orações eu falo, Senhor, dá outro não. Dá outro não, porque estou cansado de não. Mas aí dá não mesmo. E aí a gente tem que abaixar a cabeça e entender que é para o nosso bem. Esteja contente com aquilo que você já tem. Olha o que você já tem. Pensa um pouco no que você já tem. Porque muitas vezes, irmãos, a gente acha que tem pouco, mas tem gente que tem muito menos. E está feliz. Porque sabe que Deus está sustentando. Não que você tenha que continuar na situação que está. Mas é abrir os olhos para aquilo que Deus já está fazendo. E creia que Ele vai fazer muito mais. A nossa felicidade, ela pode ser alcançada também através de atitudes que geram felicidade. Aqui eu falei de 2. Generosidade e contentamento. Mas a nossa felicidade, que o apóstolo Paulo vem trazer em Filipenses, está no Senhor. E eu queria terminar com um texto que não é de Filipenses, mas também é muito conhecido nosso. E que nos diz que justamente não são as coisas que temos que nos geram felicidade, mas é o Senhor, que é Abacuque 3, 17 a 19. Eu leio na tradução da Bíblia Viva. Embora as figueiras tenham sido totalmente destruídas, e não haja flores nem frutos, embora as colheitas de azeitona sejam um fracasso, e os campos estejam imprestáveis, embora os rebanhos morram pelos pastos, e os currais estejam vazios, eu me alegrarei no Senhor, ficarei muito feliz no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele dá a velocidade da corça e me guia em segurança por sobre as montanhas. Ainda que nos falte tudo, Ele é o nosso Deus, e é Ele que nos dá alegria. Eu queria orar por você e com você hoje. Os irmãos que estão aqui,
Eu queria que você colocasse diante de Deus aquilo que tem tirado o teu contentamento. Ou pelo menos tem abalado o teu contentamento. Talvez não tirou, mas abala. Você que está em casa do mesmo jeito. Só que os irmãos estão aqui, se você assim quiser. Eu queria que você ficasse de pé e eu vou orar por você. Mas vai ficar de pé assim, pastor, é só para o Senhor me ver? Não, uma prova de fé, dizendo para Deus, Senhor, está sendo difícil, mas eu não quero perder o contentamento com o Senhor. E você em casa, eu não estou te vendo, você está me vendo, mas eu vou orar da mesma forma por você. Eu vou orar. Deus, felicidade nesse tempo tão difícil, tempo complicado, tempo que chegou sem pedir licença, tempo que assusta, que traz incertezas, porque o futuro nos assusta, porque para nós ele não existe ainda. O Senhor está lá no futuro, mas nós não temos certeza do que irá vir. Por isso a única esperança que tenho é orar ao Senhor por esse futuro, por essa esperança, porque o Senhor já está lá. Por isso, Senhor, teus filhos e filhas se põem de pé, num ato de fé, dizendo para o Senhor, expressando ao Senhor, que eles têm esperança e que não querem perder o seu contentamento no Senhor. Eles querem, Deus, assim como eu, a cada dia, aprender como o apóstolo Paulo aprendeu, a estar contente, independente daquilo que viemos a passar. E aí sim dizer, com todas as letras, tudo podemos naquele que nos fortalece. Pai, o Senhor sabe que cada um está precisando, cada um está vivenciando e que muitas vezes abala essa felicidade que estão buscando no Senhor. Por isso, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor mostre, Pai, que o Senhor revele a tua vontade a cada momento para esses que estão sentados em pé e aqueles que estão em casa. E que teu Espírito Santo nos fortaleça, para que em momento algum percamos a esperança no Senhor. E quem sabe possamos recitar, não simplesmente de conhecer o texto bíblico, mas de viver o texto bíblico, Abacuque 3. Que ainda que falte tudo, é o Senhor que nos dá alegria. Pai, abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, e que realmente possamos viver a felicidade nesse tempo. É assim que eu oro e peço, em nome daquele que nos fortalece, Jesus Cristo. Amém e amém.